Imagina a cena. Depois de, sei lá, uma vida inteira no exílio, o povo judeu finalmente tem a chance de voltar para casa. E não é uma volta qualquer, né? Eles têm um decreto do rei mais poderoso do mundo para reconstruir o templo, que é o coração da cultura e da fé deles. A energia devia ser incrível, a esperança, assim, palpável. Mas aí, mal chegam, mal colocam a primeira pedra e os novos vizinhos aparecem. Só que não é com um bolo de boas-vindas, é com uma oposição feroz, organizada. Implacável. Essa é a confusão que a gente encontra logo de cara no capítulo 4 do livro de Esdras, que é o foco da nossa conversa de hoje. As fontes que a gente tem em mãos são uma série de comentários, notas de uma bíblia de estudo bem detalhada, sabe? Que ajuda a gente a ir além do texto superficial. E a nossa missão aqui é tentar desembaraçar essa teia de conflitos, porque não é só uma briga de vizinhos. Não, de jeito nenhum. Envolve política, religião, sabotagem. Vamos entender quem eram esses adversários, as táticas que eles usaram e por que, né, eles foram tão bons em paralisar um projeto que tinha tudo para dar certo. É quase uma aula de como usar a burocracia para frear um movimento. Exatamente. É uma história sobre construção, mas talvez seja ainda mais sobre a tentativa de demolição antes mesmo que as paredes pudessem subir. E as táticas, como você disse, são surpreendentemente modernas. Pois é. A gente vai começar com uma oferta de ajuda, que parece mais um cavalo de Troia. Depois vamos tentar entender a linha do tempo, que dá um nó na cabeça de qualquer um, pulando entre diferentes reis persas. E por fim, a gente vai analisar a carta que eles mandaram para o rei, que foi a bala de prata que parou a obra por mais de uma década. Vamos mergulhar nisso. Tudo bem, então a obra começa. Os líderes, Zorobabel e Josué, estão a todo vapor. E aí chegam os adversários de Judá e Benjamim. A primeira coisa que eles fazem é oferecer ajuda. Dizem, nós adoramos o mesmo Deus que vocês. Certo. À primeira vista, parece uma atitude amigável, uma tentativa de integração, porque Zorobabel não aceitou. Parece uma decisão arriscada, sabe? Dizer não para vizinhos poderosos logo no primeiro dia. É uma decisão de altíssimo risco e é o ponto de ignição de todo o conflito. As notas de estudo são cruciais aqui. Esses adversários, que mais tarde seriam conhecidos como samaritanos, eles não eram estrangeiros completos. Eles eram descendentes de povos que o Império Assírio, muito tempo antes, tinha forçado a se mudar para aquela região. Ao longo das décadas, eles desenvolveram uma fé híbrida. Híbrida? Como assim? Eles adotaram o Deus de Israel, Javé, mas não abandonaram seus próprios deuses. Era uma prática que a gente chama de sincrética. Ah, entendi. Eles adoravam o Javé num dia e no outro faziam rituais para outras divindades. Então, quando eles dizem buscamos a vosso Deus, como também vós, não é exatamente uma mentira, mas também não é toda a verdade. A adoração deles era completamente diferente daquela que os judeus que voltavam do exílio queriam restaurar, que era uma adoração exclusiva a Javé. Entendi. Então a recusa de Zorobabel não foi arrogância do tipo só a gente pode fazer isso. Não. Foi mais uma defesa do projeto em si. Ele estava protegendo a identidade da reconstrução. Exato. Se ele aceitasse, o templo já nasceria com essa mistura que para eles era a raiz do problema que levou ao exílio em primeiro lugar. Exatamente. A resposta dele é muito legalista e precisa. Ele não diz a fé de vocês é impura. Ele diz, nós temos um decreto do rei Ciro para construir e esse decreto foi dado a nós. Ele se apega à legalidade. Mas claro, a mensagem por trás foi recebida em alto e bom som, a oferta foi vista como uma tentativa de se infiltrar e diluir o projeto desde o início. E a recusa foi uma declaração, né? Foi. Para os adversários, foi uma declaração de que eles não fariam parte daquele novo centro de poder. E aí a coisa azeda de vez. O texto diz que, a partir daquele momento, eles passaram a desanimar o povo de Judá e a amedrontá-los. E o mais interessante, contrataram conselheiros para frustrar o projeto. Isso eleva o nível da briga. Com certeza. Não é só jogar pedra na obra.
Contratar conselheiros soa como lobby, como guerra de bastidores. É precisamente isso. Uma guerrilha burocrática. Eles perceberam que não podiam parar a obra na força bruta, porque os judeus tinham autorização imperial. Certo. Então eles decidiram usar o próprio sistema persa contra eles. Contratar conselheiros ou lobistas significava encontrar pessoas em Suzã, a capital persa, que entendiam dos trâmites, que tinham acesso aos oficiais do governo. Para plantar dúvidas, criar obstáculos. Exato. Atrasar a liberação de recursos. Foi uma estratégia ativa, contínua e cara, que durou todo o reinado de Ciro e continuou no reinado seguinte. Eles estavam jogando um jogo de longo prazo. Ok, essa sabotagem local eu entendi. Eles estavam minando o projeto por dentro e por fora. Mas é no próximo trecho que o texto parece dar um salto no tempo que me deixou completamente confusa. Aham. A gente estava falando de Ciro, que permitiu a volta, e de Dário, que viria depois. De repente, o verso 6 fala de uma acusação no reinado de Assuero, que a gente conhece como Xerxes. Isso. E logo em seguida, no verso 7, já pula para uma carta enviada a Artaxerxes, que veio ainda depois. Minha cabeça deu um nó. Isso é um erro de edição do texto antigo ou tem algo mais acontecendo aqui? Essa é a grande sacada do capítulo e o insight mais valioso das nossas fontes. Não é um erro. É uma escolha editorial brilhante do autor. Sério? Sério. Ele não está contando a história em ordem cronológica. Ele está organizando por tema. E o tema aqui é oposição. Para mostrar a dimensão real do problema, ele aperta o botão de pausa na história da construção do templo e cria o que a gente pode chamar de um grande parêntese. Um parêntese, sim. Pensa nisso. Ele está dizendo ao leitor, olha, essa hostilidade que começou com uma oferta recusada não foi um evento isolado. Certo. Ela continuou por gerações. E para provar, vou te mostrar agora mesmo 2 exemplos muito posteriores dos reinados de Xerxes e Artaxerxes, de como essa oposição evoluiu. Nossa. Esses eventos posteriores, na verdade, nem eram sobre o templo. Eram sobre a tentativa de reconstruir os muros da cidade, décadas mais tarde. Ah, mas ele os insere aqui para pintar um quadro completo da hostilidade implacável que eles enfrentaram. Depois que ele apresenta essas provas, lá no final do capítulo, ele fecha o parêntese e volta exatamente para onde parou. Uau, isso muda tudo. Não é uma linha do tempo quebrada, é uma montagem temática. Exatamente. Ele está sacrificando a cronologia para reforçar um argumento. Faz todo sentido. Ele quer que o leitor sinta o peso dessa oposição contínua. Então vamos entrar nesse parêntese e olhar para a peça principal que é essa carta enviada ao rei Artaxerxes. Um detalhe que as notas apontam é a língua em que foi escrita. Aramaico. Por que isso é importante? A língua é um sinalizador fundamental aqui. O Império Persa era gigantesco, com dezenas de povos, de idiomas. Para administrar tudo isso, eles precisavam de uma língua oficial, uma língua franca. E essa língua era o aramaico. Era o inglês da época para a diplomacia e para os documentos do governo. Entendi. Escrever a carta em aramaico e não em hebraico era o equivalente a enviar um ofício formal com papel timbrado para o governo federal, em vez de mandar uma mensagem de texto. Deixa a coisa muito mais séria. Muito mais. E para não deixar dúvidas, o texto até nomeia os remetentes. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão. São títulos oficiais, né? Exato. Títulos da administração persa local. Ou seja, não eram cidadãos comuns reclamando, eram as próprias autoridades da província de Samaria que estavam formalizando uma denúncia contra Jerusalém. Eles usaram os canais oficiais do Império para atacar. Perfeitamente. E o conteúdo da carta é genial do ponto de vista deles. Eles sabiam que uma queixa religiosa não iria muito longe, já que o próprio Ciro, fundador do Império, tinha autorizado o templo. Certo. Então eles mudaram completamente o campo de batalha, não é? Levaram a briga para a política e para o bolso do rei. Exatamente. E a forma como fizeram isso foi cirúrgica. A acusação não menciona o templo uma única vez. O foco é a reconstrução da cidade e dos seus muros. Eles começam a carta com uma linguagem super respeitosa ao rei Artaxerxes, teus servos.
Mas logo depois, o tom muda. Aham. Eles descrevem Jerusalém como uma cidade rebelde e má, com o histórico de se levantar contra reis e impérios. Eles estão ativando um gatilho de memória histórica. Eles estão dizendo, hey, você não conhece esses caras. Nós conhecemos. Eles sempre foram um problema. Isso. Se você deixar, eles vão ser problema para você também. Nossa. É isso. Mas o golpe de mestre vem no final. Eles traduzem essa ameaça histórica num prejuízo concreto e imediato para o rei. O argumento é, se esta cidade for reedificada e os seus muros restaurados, eles não pagarão mais tributos, impostos e pedágios. E assim, os cofres reais sofrerão grande prejuízo. Uau! E não para por aí. Eles concluem dizendo que se Jerusalém for fortificada, o rei vai perder o controle de toda a província da além do rio, ou seja, a oeste do Eufrates. Isso é uma jogada de mestre do mal. Eles transformaram uma obra local em uma ameaça à segurança nacional. Isso. E, pior ainda, em uma ameaça à arrecadação de impostos do império. Não tem rei no mundo que não preste atenção quando o assunto é dinheiro e poder. Nenhum. Eles sabiam exatamente que botões apertar. Eles não apelaram para a justiça ou para a verdade, mas para o alto interesse e o medo do rei. Eles pintaram um cenário em que a inação levaria à perda de receita e à instabilidade política numa região estratégica. E a estratégia funciona perfeitamente. O rei Artaxerxes morde a isca. Ele manda pesquisar nos arquivos reais e o que ele encontra? O passado da cidade. A pesquisa confirma que sim, Jerusalém tinha um passado de rebeliões contra os babilônios e assírios. Com base nesse passado e não em alguma evidência presente, ele emite um decreto para parar a obra imediatamente. E a reação dos adversários é imediata. O texto diz que Reum e Sinsai, de posse da carta do rei, foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. A ordem do rei deu a eles a cobertura legal que eles precisavam. Exato, para usar a força. Dá para imaginar a cena. As ferramentas caindo no chão, o barulho da construção sendo substituído por um silêncio pesado, a frustração de ser parado, não por falta de material ou de vontade, mas por um pedaço de papiro vindo de centenas de quilômetros de distância. Resultado de uma mentira bem contada. É um momento de anticlímax total. E aí, no verso 24, o autor finalmente fecha o seu parêntese temático. Ele nos puxa de volta para a linha do tempo principal e diz, então cessou a obra da casa de Deus. E isso até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. E quanto tempo durou isso? As notas de estudo nos ajudam a fazer as contas. Essa paralisação forçada na construção do templo durou cerca de 15 anos. 15 anos. É uma vida. Um projeto que começou com tanta energia, fica parado por uma década e meia por causa de uma carta bem escrita e de um lobby bem feito. É impressionante. É impressionante o poder da burocracia usada como arma. O entusiasmo inicial. A obra só seria retomada mais tarde com o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias. Mas essa pausa de 15 anos foi um golpe duríssimo no moral do povo. Ok, vamos juntar as peças então. O que a gente viu aqui é que a oposição à reconstrução do templo não foi um desentendimento qualquer. Não mesmo. Foi uma campanha de longo prazo, sofisticada e com múltiplas frentes. Começou com uma tentativa de infiltração religiosa, virou intimidação local e depois escalou para uma manobra política brilhante. Isso. Usando as leis e a burocracia do Império Persa contra um projeto que o próprio Império tinha autorizado. Exato. Eles perderam a primeira batalha, a da intimidação local, mas ganharam a guerra de informação e de influência política na capital. E a outra grande lição, para mim, está na forma como a história é contada. A estrutura do capítulo, com esse parêntese que quebra a cronologia, nos ensina que, às vezes, para entender a profundidade de um conflito, a ordem dos temas é mais poderosa do que a ordem dos acontecimentos. O autor queria que a gente sentisse o peso de décadas de hostilidade de uma só vez. E conseguiu. Conseguiu perfeitamente. As fontes que a gente analisou deixam claro como um projeto grandioso, com autorização do mais alto poder da época, foi completamente paralisado. E não por um exército inimigo,
mas por manobras de bastidores e pelo uso inteligente da desinformação. A carta que parou tudo não se baseava em fatos do presente, mas em medo sobre o futuro, ancorados num passado distante. É uma dinâmica assustadoramente familiar. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história parece antiga, mas a mecânica dela é atemporal. Quantas vezes grandes ideias ou projetos bem intencionados, seja na vida pública, numa empresa ou até num plano pessoal, acabam paralisados? Muitas vezes. E muitas vezes não é por causa de um obstáculo gigante e único, mas pelo desgaste, pelo efeito cumulativo de pequenas resistências, pela burocracia usada como arma por quem não quer que as coisas mudem. Uhum. E principalmente por narrativas que exploram o medo do que poderia acontecer se aquela ideia for adiante. Fica a pergunta de como essa dinâmica, descrita há mais de 2 milênios, ainda se manifesta de formas tão reconhecíveis ao nosso redor hoje.